atenção. Doutor Carlos já está aqui, a gente também convidou o coronel reformado da PM, que está aqui com a gente, que já esteve aqui semana passada, e a gente vai trazer, está se preparando aí, o coronel Ubiratã, e eu vou dar para vocês a história surreal, que dói até de falar. A gente ainda está vivendo ainda esse luto absurdo. As famílias dos 5 jovens fuzilados dentro de um carro no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, vão entrar com uma ação coletiva contra o Estado. Tem que entrar e tem que entrar para fuzilar mesmo. O veículo deles foi fuzilado porque policiais que procuravam um caminhão roubado acabaram metralhando 5 jovens. Eduardo Oliveira conta pra gente. Cresceram junto. Difícil. Dona Érica é tia de 2 dos jovens. O mais velho, com a cabeça deitada no colo do irmão dele que estava dirigindo o carro. E os outros 3 amigos, um em cima do outro, como se fossem os bichos. Segundo informações de parentes, os 5 rapazes saíram de casa para aproveitar o dia no Parque de Madureira. Mas no retorno, acabaram se deparando com uma viatura da Polícia Militar na estrada João Paulo, ao lado do Complexo da Pedreira. Chacina, eu considero uma chacina isso. Execução. A ação dos policiais militares aconteceu bem próximo ao Complexo da Pedreira, uma das regiões mais perigosas aqui na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com as informações dos parentes, os jovens pararam sob a ordem dos policiais militares. Mesmo assim, foram vários tiros efetuados contra o veículo, principalmente aqui na parte da frente, aqui também no capô do automóvel, na lateral e na parte de trás. Os 5 jovens não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. E chegaram a gritar ainda que era morador, botaram o braço para fora ainda. Mesmo eles mortos, os policiais foram lá, deram tiro em cima deles ainda. Os jovens foram identificados como Roberto de Souza Penha, 16 anos, Carlos Eduardo da Silva de Souza, 16 anos, Cleiton Correia de Souza, 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, e Wesley Castro Rodrigues, de 25 anos. Para o padrasto de Cleiton, os policiais não deram chance nem dos rapazes dizerem quem eram. Não tem explicação para isso, sinceramente, honestamente, não tem. Difícil, né, senhor? Muito difícil. A minha esposa está em choque lá dentro de casa, não consegue ficar em pé. Meu filho é jovem aprendiz, trabalha no Atacadão. Primeiro pagamento dele agora, estava comemorando. Acabou tudo, né? Acabou tudo. Carlos Henrique diz que o filho, Carlos Eduardo, tinha acabado de concluir um curso da Petrobras e Gás e já estava se preparando para tentar um concurso para a Marinha. Com muita revolta, né? Muita revolta porque é muita covardia. Porque como vocês viram, pô, um carro daquele, motor 1.0, um carro 2 portas, 5 adolescentes. De acordo com a perícia, ao lado do carro foram encontradas luvas com sangue e uma arma que seria de brinquedo, réplica de uma pistola 9mm. Essas imagens foram feitas pelos próprios moradores logo depois que os 5 jovens foram baleados pelos policiais militares do batalhão de Irajá. Aí os polícia botou pra falar que foi o moleque aí, ó. Tiveram coragem de pegar uma pistola de plástico para tentar botar dentro do carro, só que a gente chegou na hora, eles botaram debaixo da roda do carro. A chave do automóvel foi localizada pelos agentes no porta-malas do carro. O comando do batalhão de Irajá disse em nota que os policiais militares Tiago Rezende Viana Barbosa, Márcio Darcy Alves dos Santos e Antônio Carlos Gonçalves Filhos seriam os autores dos disparos contra os jovens. O policial Roberto Pisa, que teria ajudado a forjar o auto de resistência, vai responder por fraude processual. Todas as armas dos PMs foram apreendidas. Além do processo na Justiça Comum, todos eles vão responder também pela Justiça Militar. Depois de quase 15 horas prestando depoimento na delegacia da Pavuna, os agentes foram encaminhados para a prisão. Não acredito mais na justiça. Eu não acredito mais. Vai ser mais um que vai fingir que são presos e daqui a pouquinho estão aí na rua matando mais e mais inocentes. Todos negros, pobres, moradores de área de risco. No Rio de Janeiro, a gente não tem medo de falar e a gente vai falar uma realidade. Eu banco essa realidade. Eu estou bancando o que eu estou falando aqui. Se você é negro,
você tá danado. Se você é pobre, você tá danado 2 vezes. Se você é negro pobre, morador de área de risco e bate de frente com policiais como esse, você tá morto. Preciso falar mais alguma coisa? Tá aí. 5 vidas. O pai de um deles é estudante de direito. Rala de manhã, rala à tarde, estuda à noite. E o filho só conhecia um caminho. Escola, casa, e há um mês conheceu o Atacadão, onde ele era menor aprendiz. Onde ele estava com os amigos comemorando o primeiro salário. Que, como todo jovem que gosta de ter tecnologia, saiu para comprar um celular. Passou o dia no Parque de Madureira com os outros 4 amigos. Voltou para casa, tomou banho e foi comer um lanche com esses amigos. Nunca mais voltou. Esse pai está nesse momento no IML, você que está me ouvindo agora, você que pensa que fuzilar os outros é parte do trabalho, pense no que eu vou te falar agora. Esse pai que trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, toma banho e vai fazer faculdade de Direito para mostrar para o filho que morar em comunidade você também pode ter um futuro brilhante, esse pai agora está botando um terninho no filho que virou uma peneira. Palavras dele. Eu estou aqui com o Coronel Biratã, também estou aqui com o Dr. Carlos Augusto Nogueira e já vou falar de cara, primeiro com o Coronel. Boa tarde para os dois. É difícil. Mas eu quero saber uma coisa. Vem comigo aqui, Zane. Só fecha aqui. Ou falta comando nessa polícia militar do Rio de Janeiro, ou a filosofia é de matar. Ou a filosofia é de chegar antes de perguntar, porque alguma coisa deu errada no meio do caminho, alguma coisa está falida que está botando vidas de familiares de policiais militares, vidas de PMs de farda e também vidas de moradores pobres em risco. São 5 fuzilados, Coronel. 5. Boa tarde, Eliana. Isabelle, tudo bem? Eu queria mandar primeiro o nosso carinho, nossa dor para essas famílias do que aconteceu e dizer que quando você fala dos negros, pobres, moradores de área de risco, eu lembro da minha juventude, né? Eu nasci na favela do São João, sou negro, sim, né? Nasci na favela então pobre e moro ainda hoje próximo ali, moro perto do Morro dos Macacos. E a gente vê, por que isso acontece nesse lugar? Você deu 2 hipóteses e pode aparecer uma terceira hipótese. Você falou ou falta comando, ou a filosofia de matar. E vamos a uma terceira hipótese. A filosofia de quem? Primeiro, por que o negro ele tem mais chance de morrer? Mas não é só o negro, é o negro que mora nessas áreas. O negro pobre. O negro pobre, porque o negro que mora numa área de classe média, a possibilidade dele morrer é a mesma do branco que mora em classe média. O branco que mora nessas áreas, e são poucos, né, são bem menos do que os negros, aí são outras razões que estão afora da filosofia da polícia, ele tem as mesmas chances do negro daquela hora. Então, essa tendência está realmente nessas áreas de risco, que é chamadas nas favelas. Há outro ponto que é fundamental, é de quem é a filosofia. De quem é a filosofia. E isso a gente tem que trazer para a discussão, e o seu programa é um caminho que a gente tem para discutir. Veja só, você lembra do filme Tropa de Elite? Sim. A cena que o garoto ia ser empalado, que ele foi para o saco. Sim. Era um negro pobre favelado. O cinema aplaudiu, o cinema riu naquele momento. Né? Naquele momento. A gente foi espectador. Exatamente. Porque as pessoas que estavam assistindo não se sentiam negro, pobre, favelado, morador de área de risco. E então, essa garotada é a que entra para a polícia. Se você ver essa guarnição, você tem dois integrantes dessa guarnição que tem pouco tempo de polícia. Então, ou seja, será que eles já entraram com esse espírito agressivo? E aí a outra pergunta. Se esses 5 jovens estivessem no mesmo carro na Zona Sul, mesmo tendo partido, é aí que eu quero agora. Eu banco outra informação aqui. Alguém imagina, Dr. Carlos vai entrar na conversa agora, alguém imagina um palio velho sendo fuzilado em plena orla de Copacabana, Leblon e Ipanema? Não, não, senhor. Eu vou ao vivo agora com o Eduardo Oliveira, e aí Eduardo já vai poder entrar, Dr. Carlos também pode entrar nessa. Eduardo, não é à toa, ninguém aqui está falando o absurdo que a gente defende, estou defendendo também os policiais em casos como esse, de uma filosofia que bota em risco todo mundo, não é à toa que eles foram presos em flagrante. O delegado viu que não tinha história de atirar contra, o carro dos policiais não tinha uma marca, explica pra gente o porquê que esses policiais foram presos, pra gente deixar muito bem esclarecido aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Primeiramente, os homens da perícia da Polícia Civil foram bastante rápidos. Eles perceberam que todos os tiros efetuados foram de fora para dentro do automóvel. Ou seja, não teve reação por parte
desses jovens que, segundo os familiares e a própria polícia, eles não estavam armados e simplesmente foi encontrado ao lado do carro essa réplica de uma pistola 9mm que, segundo os parentes e de acordo até com as investigações iniciais da polícia, teria sido forjada pelos próprios policiais militares que estavam ali na estrada João Paulo, aguardando de campana para tentar localizar um caminhão que tinha sido roubado na tarde deste domingo, viu, Isabelle Benito? Acho muito estranha essa campana, mas aí é um segundo passo da investigação. Doutor Carlos, eles alegaram em depoimento, e foi muito contraditório, porque o seu colega meteu já na cadeia, eles alegaram tiros. A gente olha o carro, pelo amor de Deus, bota a imagem do carro. É um carro, 2 portas. Para a pessoa atirar, eles dizem que partiu o tiro do banco de trás. Para a pessoa atirar, ela teria que se sobrepor sobre um motorista ou passageiro, tirar uma mão e atirar. E não se tem marcas de tiro em nenhum lugar próximo, nem na viatura. Isabelle, boa tarde a todos. Isabelle, quando você vai fazer um trabalho de perícia num local de crime e você não tem informações de populares, informações de câmeras, etc., você faz um trabalho difícil. Mas quando você tem a dinâmica do fato narrada por várias pessoas, você já meio que já começa a fazer um trabalho aí totalmente oposto, um trabalho muito mais fácil e um trabalho que pode delimitar se foi realmente feito disparo contra os policiais, se não foi, cadê esse disparo, se bateu na viatura, se foi numa parede, cadê essa arma usada, cadê marca de pólvora, cadê sinais de pólvora, então fica tudo muito mais fácil. Deixa eu só te falar uma coisa, Isabelle, a gente tem que falar aqui do negro, pobre, em área de risco, mas todo dia morre negro pobre em área de risco em hospital, ninguém fala nada. E não são 5, são mais de 1000. Sabe por quê, Isabelle? Porque as pessoas fazem CPI de tudo, menos de escola e de hospital. Ninguém faz CPI de escola e de hospital, porque nada funciona. Então, negro pobre que mora em área de risco morre por tudo, mas falam só dos 5. Mas tudo bem, a gente quer falar só dos 5. A gente quer falar porque isso aconteceu. Chama atenção, né? Não é, isso aconteceu agora. Todo dia morre e é no uma hospital, injustiça. né? E tem 5 mães agora chorando sobre um filho que virou peneira. Inclusive, não é só a Polícia Civil que tomou atitude. Atenção, volta com o Eduardo Oliveira, informação de última hora. A PM já tomou também as providências e começou por quem, Eduardo Oliveira? E começou pelo comandante do batalhão de Irajá, o tenente-coronel Marcos Neto, que acaba de ser exonerado pela Secretaria de Segurança Pública. E quem assume no lugar dele, Isabelle Benito, é o tenente-coronel Jorge Fernando Oliveira Pimenta. De acordo com a corporação, essa não é a forma como o comando da corporação quer que os policiais atuem, como aconteceu aí no caso que vitimou esses 5 jovens ali na área ali do Complexo da Pedreira, viu, Isabelle Benito? Agora, português claro aqui, outra coisa. Quando o policial, por que acontece isso? O policial morre o tempo todo na mão de vagabundo. Quando o policial, nervoso, apreensivo, doido, não são todos, doido para fazer vingança, respiram qualquer possibilidade de se vingar, acontece esse tipo de erro. Porque eles pensaram, ninguém vai querer matar inocente. Despreparo, coronel? Esse é o despreparo. É o cara querendo se vingar do vagabundo que mata ele, vai e atira no cara, pensando que fosse vagabundo. Essa é a realidade, Isabelle. Eu vou acrescentar o que o doutor Carlos falou, né, até pela experiência que ele tem de vida, e a gente se conhece desde o período de trabalho na rua. O que acontece? Esse despreparo existe não porque a polícia não prepara, é porque você vê o aumento que teve no número de policiais. E os policiais para onde eles colocam. Então, para onde eles. O aumento imenso da polícia e que você tem que preparar rapidamente. Tem policiais ali que os últimos que fizeram o curso fizeram em 2003, 2004. Nós estamos em 2015. Sem reciclagem, sem investimento, e por que eles não têm essa reciclagem, não têm esse investimento? Porque a política da UPP, e eu sou favorável à UPP, mas ela apareceu como o único programa salvador da política de governo. Aí o que aconteceu? Fizeram um inchaço, e aí você tem que colocar. Aí veja onde está a distribuição do policiamento. Voltando à questão da Zona Sul, eu não tenho nada contra a Zona Sul. Claro que não, a gente aqui teria que ser todo mundo igual à Zona Sul. Veja a distribuição do policiamento na cidade do Rio de Janeiro, como ele é feito. Então você tem um inchaço nas UPPs e as ruas vazias. Na Zona Sul, um inchaço na Zona Sul. Então você tem áreas que são consideradas áreas de risco e vão continuar sendo. Porque aí é fácil trocar o comandante do batalhão. Mas não vai funcionar. É fácil fazer igual Pilatos, lavar as mãos, é claro. Aliás, o comandante do batalhão é preto,
é pobre e nasceu naquela área próxima, porque eu conheço a família do Marco Neto. Agora, eu vou ler, o senhor foi comandante, o senhor foi comandante, então vamos lá, a gente está falando de uma questão de filosofia então, não é só trocar o comandante, o senhor falou muito bem, não funciona, é só para dar respostinha para a imprensa, para a gente entrar ao vivo, que é a nossa obrigação. Agora eu vou falar diretamente com o senhor, a filosofia então é matar ou morrer? Aí a gente vai ter muita morte como essa. Não é que a filosofia seja matar ou morrer. Eu duvido que da secretaria ou do comando da polícia, eu tenho certeza que não sai essa filosofia. O que acontece é o seguinte, existe uma coisa chamada cultura, que é a cultura de quem está no estresse diário, que não tem tempo de você trabalhar a cabeça do policial, o policial troca tiro, no dia seguinte ele está entrando novamente numa outra ação e vai trocar tiro. Ele começa a entrar numa cultura que não vem da polícia, vem daquele espaço onde ele está. E o senhor está tocando num ponto muito bem, é na cultura em que se entram já policiais. Eu acompanho, tenho amigos policiais militares que já começam diante desse fato uma justificativa pelo Facebook. A gente tem que admitir, quando a gente como imprensa admite, a gente também admite. A gente tem que admitir que é um despreparo. Eu vou ao vivo, o estresse, a cultura, a situação que a gente vive, o descontrole de violência. Eu vou ao vivo com a Mel Munhoz, minha loura. Onde que está a Mel Munhoz agora? Porque a gente está numa cobertura, vou explicar para vocês. A gente está numa cobertura desse caso, a gente já colocou os repórteres em todos os cantos para essa questão, por isso trazer essa informação sempre de última hora para vocês. Mel, bom dia para você. Hoje, um pai me fez chorar ouvindo rádio, os colegas da Band News, aí no IML hoje. O estudante de direito que eu citei aqui, o pai de um deles, que falou, eu tô indo agora, sabe o que é você pegar um filho e colocar, vestir seu filho que virou uma peneira, um filho que você cria. A gente pensa na situação do pai como esse. E a situação aí não é diferente, cada pai, cada parente é uma tristeza em cima da outra, né, Mel? Bom dia pra você, boa tarde, se é que dá pra falar, você vivendo na pele aí que essas pessoas estão passando. Boa tarde, Isabelle. Pois é, uma situação que realmente é de cortar o coração, da gente parar para conversar com essas famílias, com esses pais. Tem dois aqui do nosso lado para conversar com a gente ao vivo. Aqui está o Carlos Henrique, que é motorista, taxista, perdeu o filho dele de apenas 16 anos de idade, que tinha o sonho de entrar para a Marinha. E aqui ao meu lado está o Jorge Roberto, que é soldador, e é o pai do Roberto, que tinha também 16 anos de idade, e estava comemorando o primeiro emprego. Esse era o motivo da saída desses 5 amigos que foram nascidos e criados juntos, moravam na mesma rua, estavam sempre comemorando tudo que fosse de notícia boa. Se tivesse alguma coisa ruim acontecendo na vida, eles estavam juntos também, sempre se abraçando, se amparando. E naquele sábado fatídico, à noite, eles tinham ido comemorar o primeiro emprego, o primeiro salário do Roberto, de 16 anos, que iria trabalhar como auxiliar administrativo, quer dizer, já estava trabalhando como auxiliar administrativo, estava super feliz com um salário de mais de R$3.000. O pai tem até aqui na mão, Isabelle, vou pedir para o Trivela mostrar, a carteira de trabalho e o crachá dele, quer dizer, a família toda super orgulhosa. Olha só, ele tinha até 2 empregos, ficava a semana toda de um lado para o outro, aqui a assinatura com salário, olha, R$3.500. Pai, é uma situação realmente, a gente sabe que nada vai trazer o seu filho de volta. A gente viu o estado em que o carro ficou, realmente uma peneira, um menino jovem com a vida toda pela frente, trabalhador, estudioso. Sensação nessa hora, pai, qual é, Jorge Roberto? A dor que eu estou sentindo, não é brincadeira não. Eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. O garoto saiu, foi comemorar o primeiro emprego dele. Foi de Parque Madureira, se divertir. Na volta, falei, pai, eu já cheguei, ó. Eu vou lanchar com meus colegas. Foi tudo bem. Saiu para lanchar com os colegas. Aí 10 minutos, me liga, foi bater no portão lá em casa. Que o meu filho estava dentro de um carro lá, cheio de bala. Quando eu cheguei para ver o carro, nem aguentei, gente. Uma tragédia mesmo, uma verdadeira chacina. O carro tá todo furado, deram mais de 50 tiros no carro. O carro parou, o carro estava parado, não tem nem marca de freada na rua. O carro parou e começaram a atirar, deu tanto tiro, garoto nem saíram do carro, nem saíram. Ainda botaram uma pistola lá, uma réplica de pistola na roda de esquerda do carro e uma luva. E tiraram a chave da ignição para colocar na mala, para forjar, para mudar a cena do crime. Quer dizer, 5 amigos inocentes que estavam só ali no momento de felicidade, de amizade, serem mortos dessa forma tão brutal, tão covarde e como se fossem bandidos.
Exatamente, acho que nenhum bandido foi tratado, nenhum bandido levou tanto tiro que naquele carro levava, né? Acho que nenhum bandido levou tanto, foi morto assim, perdeu a vida daquele jeito ali. Ficou tudo inocente dentro do carro. Eu tirei o garoto no carro, estava assim tremendo de medo, o corpo estava rígido lá, tanto medo que não sabia para onde ir, garoto, de tanto tiro que eles tomaram. O corpo está todo arrebentado do garoto. Mel, eu sei que você tem outro pai aí, eu só vou pedir pro Dr. Carlos, é esse pai que me emocionou hoje, reconheço a voz dele. É esse pai que a gente pede, dá todo o amor agora, todo o nosso amor de mãe, sabe? De jornalista, de ficar aqui tentando segurar, pra gente tentar fazer justiça. A gente sabe, não sabe de onde o senhor tá tirando força pra estar em pé, mas doutor Carlos Augusto Nogueira, coronel, tá vendo esse homem que tá vendo aí, que vocês estão vendo aí em casa? É esse homem que segundos depois correu, viu que não tinha mais salvação o filho dele. E correu e segurou para que não mudassem a cena do crime. E aí, o que mais me mata é ver um homem como esse, trabalhador, estudante, ainda estuda nessa idade, ter que segurar a carteira de trabalho, crachá para provar meu filho não merecia morrer. Como é que ele vai acreditar no direito, né? Vendo uma cena dessa. Isabelle, o que mais me chama a atenção nisso tudo, mais do que a brutalidade, mais do que a dor das famílias, é o fato de um policial não ter atirado. Porque o coronel está aqui do meu lado, é difícil, né, coronel? Todos os colegas atirando naquele negócio todo e você conseguir se manter de não atirar. Isso me chamou a atenção por demais, Isabelle, por demais. Tem um ponto fundamental, Isabelle, eu queria primeiro o nosso carinho aí ao pai que está aí chorando. Todo o nosso amor para o senhor, tá? Até porque todo o nosso amor. A gente sabe como é que é essa dor. Eu nunca perdi um filho, mas perdi amigos na polícia que saíram para trabalhar e em pouco tempo de polícia e voltou para casa a sua farda, a sua boina, porque ele ficou morto e tinha que entregar a boina na mão das mães e de esposas. Mas o que acontece? Um ponto fundamental. Nós tivemos 2 episódios na mesma área há pouco tempo. Uma do sargento que deu um disparo e acabou atingindo 2 jovens e que assumiu a responsabilidade, ele foi lá, etc. Ele assumiu o erro, e agora? Esse outro fato. Esses mentiram, coronel. Esses mudaram a cena do crime. E a pena em tem coisas de diferença a pena vai para dobro, tá, Isabela? A pena dobra quando você A diferença que tem é que, nesse caso, eles estão muito mais preocupados com as consequências penais do que com a dor. Do que com o que fizeram. O que já não foi o caso do sargento, ele foi diferente. Agora tem um ponto comum nos dois. Verdade. Quando eu falo da cultura, é a mesma cultura daquelas pessoas que em 2007, no Canecão, aplaudiram de pé o secretário de segurança quando ele entra após aquelas inúmeras mortes no Morro do Alemão provocadas pelas polícias. Melissa Munhoz, eu volto. A imagem do senhor corta nosso coração no dia de hoje. Eu não sei de onde. Sinceramente, como mãe, o senhor está tirando força. Toda a minha coragem para o senhor nesse momento. Melissa Munhoz, assim como a gente está vendo esse pai, esse trabalhador, esse homem que paga imposto, você tem outros pais. A gente está falando de 5 jovens. Você também está emocionada porque a gente está aqui tentando se segurar e você está aí sentindo esses pais. É muito complicado a gente estar mostrando isso aqui. É muito difícil a gente estar mostrando isso aqui. Então eu gostaria que você conversasse com esses outros pais diante da dor. Nesse momento, eles ainda deram entrevista para todos os órgãos, sabendo dessa covardia ainda de homens estarem tentando segurar a própria bomba, sendo que vê homens como esse na tela. Pergunta, coronel. A pergunta é o seguinte: eles estão com uma preocupação muito grande com a questão da justiça. Essa é a minha menor preocupação, porque eu tenho convicção de que não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, o Judiciário vai estar olhando esse caso de frente. Vai ser exemplar. Eu quero saber o seguinte: o que as autoridades, fora da polícia, as autoridades... estão fazendo com esse? O que estão fazendo com a família agora? Alguém está falando com vocês, pais? Alguém está falando com eles, Melissa? Olha, Isabelle, eu conversei com esses pais antes e eles me disseram que nenhuma autoridade, ninguém do governo do estado, nenhum comandante de polícia, de batalhão, nenhum comandante geral, nenhum secretário de segurança pública procurou essas famílias. Eu estou aqui com o Carlos Henrique, que perdeu o filho mais velho nessa ação desastrosa da Polícia Militar. Nessa hora, já que seu filho não tem mais volta, o senhor ainda vai enterrar ele no fim da tarde de hoje. Dá ainda para pedir justiça? Já dá para pedir que alguma coisa seja feita? A única coisa que a gente espera é só isso mesmo, só justiça. A gente espera ser ouvido pelo secretário. Ninguém procurou vocês, né? Ninguém procurou a gente, ninguém dando assistência pra gente, nem nada. E a família está sozinha, desamparada? A família está sozinha, está desamparada, ninguém dando apoio. A mãe tá em casa, em estado de choque, eu tive que dar remédio para ela dormir, que ela não tem condição nenhuma. Não só a mãe do casa do ar, mas como a mãe também do Roberto também está medicada também em casa. Mas
São 5 Acabou a mães. família, destruiu a família. A irmã dele de 5 anos, ontem, quando eu peguei ela de manhã. Sim, são, Isabelle, 5 famílias completamente dilaceradas. 5 famílias, governador do estado do Rio de Janeiro. 5 famílias, José Mariano Beltrame, o senhor que preza tanto a família, eu conheço o senhor. São 5 famílias destruídas por um erro. Quando eu falo aqui que a gente, como jornalista, a gente tem que tomar cuidado que a gente mexe com vidas, mas a gente não mata ninguém. Pelo menos a gente não tem a força de um gatilho, nem nunca quero ter. Agora, quem tem o poder, como um médico, como um policial militar, que tem as vidas nas mãos. Os filhos morreram, mas esses pais são a grande vítima dessa história. Não são os filhos. Eu vou dizer aqui com alma no útero, como alma de mãe. São os pais que têm que ainda continuar vivo nessa vida para viver e pensar a penalidade, o que eles fizeram da vida para ter isso. Eu peço atenção em toda a nossa fala, aqui todo o nosso cuidado com esses pais que estão em frente a um instituto de médico legal para reconhecer a inversão do ciclo da vida, que é você enterrar. A gente pede pai, mãe, é desesperador, mas você simplesmente, a vida te prepara para isso, mas a vida, Coronel Ubiratã, não prepara para a gente ver um pai como esse, como a gente está vendo agora. Só fez uma pergunta importante. E aí, governo? Nada, ninguém. Isso. É o abandono total. Detalhe, esses pais perderam os filhos há mais de 24 horas. Não aconteceu agora. Não tem nenhuma burocracia para se conversar com esses pais. O domingo inteiro se passou e ninguém se comunicou com eles. Eu só queria fazer uma correção, não são 5 famílias. Nesse caso, são 10. A família dos policiais foi destruída também. Com certeza. Com certeza, essa cultura. A família do Marco Neto, quando sabe agora que ele foi exonerado por um fato que não foi por ele provocado, mas que faz parte de uma cultura de se jogar a violência para dentro dessas áreas mais carentes, e não é só de governo, é uma cultura da sociedade, essas famílias são destruídas. E é importante, eu estou percebendo nesses pais uma força que eu não sei se eu teria. Né? A gente enterrar um companheiro já é muito doloroso, enterrar um filho, essa não é a ordem natural. É que essa força que eles estão tendo agora, que elas não terminem, para que não sejam mais 5 famílias. Eu tenho um sonho, é que as famílias de vítimas da violência policial se unam com as famílias de policiais vitimados e que queiram fazer mais do que a justiça e mudança, além da justiça. A primeira mudança. justiça, doutor Carlos, é você ter um delegado que já, no depoimento dos policiais, já mandou prisão em flagrante. Eu não tenho nem palavras para dizer, a gente fica emocionado, né, de ver isso, porque a gente tem filhos e é natural que a gente se coloque no lugar dos pais, né, diga-se de passagem, então a gente fica um pouco emocionado também. Isabelle, eu como delegado de polícia, se eu estivesse investigando esse caso, eu iria saber desse último policial, porque esses policiais vão pagar com uma pena de 12 a 30 anos pelo homicídio, E os pais com a a vida qualificadora do ataque de inopino, ataque de surpresa, a crueldade e a futilidade, e mais a fraude processual, que aplica-se em dobro, porque São vários trata-se de crimes, né, processo doutor Carlos? penal, então a pena de 6 meses a 4 anos. Eu queria saber desse 4º policial, ia investigar tudo, eu vou bater nessa tecla. Tecnicamente falando, esquecendo agora a dor para investigar. Esse policial, ele não atirou quando todos atiraram, ele teve a consciência de não atirar, e isso é muito difícil na hora, porque você às vezes está até distraído na viatura, começam a atirar, você atira porque pensa que você está sendo atacado. É muito comum. É muito comum. E a outra coisa é saber se ele participou da fraude processual, porque ele foi preso pela fraude, porque quis ou porque ele ficou com medo também da situação e dos colegas Pelo que eu entendi tinham na feito reportagem, besteira. ajudou na fraude processual. Não, isso que eu estou falando, se ele ajudou Melissa Munhoz. porque quis ou se ele foi pressionado a isso. Eu Detalhe investigaria importante isso. agora, no primeiro momento, esses pais não têm dinheiro para enterrar esses filhos. Não recebem auxílio, tem que se manter em pé, falar com a imprensa e não tem o dinheiro. Alô, governo do estado, pelo amor de Deus. Eu vou bater nessa tecla, Melissa Munhoz. Vocês estão, inclusive, sem dinheiro, sem recursos para fazer o enterro desses jovens. Exatamente, todo mundo fizeram um rateio para enterrar de garoto. Até agora ninguém se pronunciou em nada. Todo mundo juntando dinheiro para fazer o enterro dos garotos. Tiveram que fazer uma vaquinha. Exatamente. E o enterro, Isabelle, vai ser 4h30 da tarde no cemitério de Irajá. Os 5 amigos serão enterrados juntos ao mesmo tempo. Agora eu peço então, por favor, governo do estado, assessores, meus amigos, que tenham telefone direto do governador, celular direto de seja quem for. Eu acho nesse momento unir por humanidade, não é por eu ser apresentadora, o pai está na tela, o governador é o governador, o coronel está aqui, o delegado está aqui. É por nós sermos seres humanos, feitos de carne e osso, respirando do mesmo ar, é ver com o coração, é ser pai ou não, pelo amor de Deus.
Se não existe uma política de segurança que garanta a vida de 100% das pessoas, quando a gente espera que a gente tem que ter agente de segurança para te dar segurança, ele acaba tirando a vida do teu filho. Se vocês já fizeram isso com esses pais que estão na tela agora, pelo menos uma questão de hombridade, de humanidade, auxílio a esses pais. Nós temos o telefone de todos eles. O Instituto Médico Legal, que eles estão aí na porta, estão agora na porta. Que tal mandar alguém lá? Que tal mandar uma assistente social? Que tal abrir a mão e pelo menos dar um enterro digno para esses 5 amigos que vão ser enterrados juntos ainda na tarde chuvosa de hoje? Pelo amor de Deus, eu apelo, eu juro aqui, retiro as minhas críticas, retiro as minhas opiniões, porque não preciso dizer nada diante do que a gente está vendo do fato. Eu preciso que vocês tenham humanidade, porque esses pais precisam, né, pai, de ajuda mais do que tudo neste momento, não é mesmo? Elissa Munhoz. O que vocês mais querem agora é ajuda, né? Com certeza, temos que ajuda, que a dor tá insuportável, não dá para segurar não, gente. Não estamos nem revoltados, nós estamos, o coração está apertado mesmo. Melissa Munhoz, muito obrigada, libere esses pais, é muita coisa, é o pior dia da vida, a gente está aqui, a gente segura, a gente faz isso, porque a gente tenta mudar uma realidade. Isabelle, é o mínimo que a gente pode falar. Você perde o filho, você ainda tem que fazer vaquinha para pagar. É demais, não é? Você pega teu filho, você tem que carregar a carteira de trabalho dele para provar que ele não merecia morrer. Eu pergunto, coronel, quem merece morrer? Quem pode tirar a vida do outro ser humano? Morrer todo mundo vai, mas não assim. Não é assim, né? Ninguém merece ter essa morte. E quem dá autonomia de alguém tirar, determinar quem vive aqui dentro? Vou te devolver uma indagação. Você começa, é uma filosofia, eu comando. Vou te dar alguns números. São 9 anos. Embora 2 governadores, um mesmo governo, o mesmo secretário de segurança, estamos no 7º comandante-geral partindo para o 8º, conforme anunciado. Já perdi a conta de quantos comandantes dessas áreas. Da onde vem a filosofia? Da onde vem a cultura? O que nós temos que pensar em reformar, em reformular? É a troca de comando? É a troca de delegado? Não vai funcionar, não é, doutor Carlos? Então vamos perceber. É cultural, a questão tem muito dessa cultura. Não adianta dar uma resposta imediata, tá nervoso, o policial está estressado, nervoso, cansado, não tem equipamento correto, vai para uma área que ninguém gosta dele, porque ele culturalmente ele destratou essa população, a população destratou. Aí quando ele vê que ele morre, é esculachado, é amarrado em cavalo, que todo mundo esculacha ele, quando o vagabundo pega ele na rua, esculacha ele. Quando ele vê a possibilidade de se vingar de marginais, ele não pensa e ocorre um despreparo psicológico, um despreparo físico, geral, e ele tenta se vingar naquele momento e fala, agora a gente está na lei, porque os caras devem estar armados, coisa e tal, roubaram carga, são levados a erro e matam pensando que são vagabundos. É uma vingança do estresse, da revolta e da guerra que vive. E a conversa deles com seus amigos não policiais é quando eles falam assim, morrer, ele está matado, é isso mesmo, tem que acabar com esses bandidos. Sim, as pessoas então ele acaba sendo incentivado, ele quer receber o mesmo aplauso do secretário. Já foram feitas algumas experiências, Isabelle, de você pegar um policial que trabalha na Zona Sul, um policial que trabalha numa área dessa complicada, e você conversar e falar que vai trocá-los. O que trabalha na Zona Sul, ele vai ficar com medo de trabalhar nessa área. O que trabalha nessa cultura da violência, sabe o que ele fala? Lá não vou poder trabalhar como polícia. Eu já não vou poder fazer polícia. Não vou poder fazer polícia. Ou seja, não é a polícia que passa, mas a cultura já existente traz isso. Isso tem que ser pensado. E aí, por isso que eu estou provocando uma conversa. Então, você foi perfeito. Quando a gente chega na rua, todo mundo fala, tem que matar, tem que matar, tem que matar. Aquilo fica, fora isso tudo, ainda fica na cabeça do cara. E ainda o policial tem que se justificar por que não tem que matar. Coronel, muito obrigado. Muito obrigada pela discussão. Esse é